vamos lá para a primeira pergunta que a gente vai estar respondendo aqui nesse novo vídeo. E é da Tamara Araújo, tá? Ela fala assim: professor, minha maior dificuldade é em administrar o tempo. Por exemplo, escalda-pés, massagem, os minutos que espero para chamar o cliente, que às vezes está dormindo, minutos gastos para trocar de roupa antes e depois da sessão. Qual seria a melhor maneira para resolver essa questão? Desde já, obrigado. Então, Tamara, essa não é uma pergunta muito complexa, mas ela é, sim, muito importante, porque eu tenho certeza que muitos massoterapeutas iniciantes também possuem essa dúvida. E essa dúvida é mais recorrente naquelas pessoas que trabalham sozinhos, que têm seu espaço ali de atendimento, ou às vezes que atendem domiciliar e precisam organizar o tempo. E para isso, o fundamental é você ter um bom planejamento de atendimento. Um detalhe importantíssimo é que se você vende um serviço de 1 hora de massagem, o cliente tem que receber 1 hora de massagem, a não ser que esse cliente atrase para iniciar a massagem, ou seja, ele atrasou para chegar na sua sala de atendimento, no seu espaço, ou você chegou no atendimento domiciliar no horário, mas ele estava no telefone, ele estava numa reunião, em alguma coisa, e ele não pôde começar ali no horário combinado. Então, por exemplo, a hora da massagem era para começar às 2 horas da tarde, às 2 horas da tarde você estava lá na casa dele, mas ele, por algum motivo qualquer, não conseguiu começar, e aí atrasou a massagem. Então aí sim você pode sim tirar do tempo dele. Por quê? Porque você tem que encerrar a massagem às 3 horas. Às vezes o que pode acontecer é que o escalda-pés ele não entra nesse tempo, tá? De 60 minutos de massagem. Então você pode dizer para ele que sim, faz parte do pacote. Então se ele quiser fazer o escalda-pés, a gente tem que começar 5 minutos antes. Então, uma orientação é explicar bem explicadinho para o cliente se você vai inserir esse tempo de escalda-pés, que é mais ou menos 5 minutos, entre o processo de você preparar a água, colocar a água, deixar o pé, depois secar o pé para iniciar a massagem. Então, você tem que explicar antes para o cliente que você vai oferecer o escalda-pés, mas que ele vai tomar 5 minutos da sua massagem, porém, ele vai ter vários outros benefícios que acabam somando ao efeito, potencializando o efeito da massagem. Então, isso às vezes pode ser interessante para o cliente, com certeza, tá? E você tem que também pensar que se você tem esse tempo, você pode às vezes, né, deixar um espaço maior entre os atendimentos no seu espaço. Então, por exemplo, em vez de ficar marcando cliente às 2 horas, depois às 3 horas, depois às 4 horas, você vai deixar um tempo maior, de 10 a 15 minutos de intervalo. Por mais que às vezes isso possa parecer que você vai ter um prejuízo no final do dia, na verdade isso acaba sendo mais reconfortante no sentido de que você tem controle dos tempos e consegue oferecer um atendimento de qualidade. Então, deixar um intervalo de 10 a 15 minutos entre cada atendimento permite que você organize melhor a sua sala, finalize o processo, não precise ficar apressando ali o cliente a sair da sala para que você consiga atender o próximo. Mas lógico que esse intervalo de tempo que você deixa entre os atendimentos tem que ser inserido no preço que você cobra. Então você vai aumentar um pouquinho o seu preço para poder oferecer um serviço de melhor qualidade, dando um pouco mais de tempo. E aí você não precisa tirar os minutos de massagem do seu cliente. Você pode, inclusive, oferecer o escalda-pés como um bônus. E isso já justifica, muitas vezes, o valor a mais que você cobra na sua sessão. Então, resumindo, né, como que a gente pode melhorar isso? Definindo bem os tempos de cada etapa. Então, 5 minutos de escalda-pés, 60 minutos de massagem, 5 minutos para ele se trocar antes e depois. No total, então, 1 hora e 10 minutos. Mas eu tenho mais 5 minutos de margem de erro
para que eu consiga marcar o próximo cliente. Então eu deixei ali um intervalo de 1 hora e 15 minutos para estar agendando o próximo cliente, por exemplo. E todo esse tempo eu levo em consideração na formação do meu preço, para que eu não tenha prejuízo, tá ok? E também um outro detalhe importante é que se você oferece o escada-pés, como você colocou aqui na pergunta, tenha uma boa logística para limpeza, troca e reposição da água para o próximo cliente, tá? Então tem que pensar direitinho, como que eu vou fazer a limpeza? Como que eu vou trocar a água? Como que eu vou esquentar essa água? Então isso tudo tem que estar bem organizado, bem definido, e você vai, desse jeito, saber quanto tempo exatamente você vai precisar para realizar esse procedimento sem se atrapalhar, sem ficar, né, como é que se diz ali, como você vai ficar alavancando um atendimento atrás do outro, né? Então isso vai acabar atrapalhando, tumultuando toda a sua agenda, tá ok?